E aí, nação rubro-negra, aqui é o Urubuzão e o vídeo de hoje traz uma notícia que tá deixando a torcida do Flamengo em estado de alerta. Uma informação que vazou dos bastidores e que pode ser a solução para um dos maiores problemas do nosso time. Se você é flamenguista de verdade, não vai querer perder nenhum segundo desse vídeo, porque o que vem por aí pode mudar completamente a temporada do Mengão. Deixa teu like pro Urubuzão, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e bora que hoje o assunto é quente. Galera, antes de soltar a bomba que tá circulando nos bastidores, preciso fazer uma análise sincera sobre uma das maiores carências do elenco atual do Flamengo. E quando eu falo carência, não é demérito a ninguém, é realidade pura. Vamos falar sobre a lateral esquerda. Essa posição que vem sendo um desafio constante para o técnico escalar, que vem gerando debates acalorados na torcida, que vem sendo alvo de crítica semana após semana. A gente precisa ser honesto. A lateral esquerda do Flamengo não está no mesmo nível das outras posições. Enquanto a gente tem qualidade absurda no ataque, enquanto tem um meio de campo competitivo, enquanto tem opções na defesa, a lateral esquerda é um ponto que preocupa. Os jogadores que atuam ali fazem o melhor que podem, se dedicam, se esforçam, mas convenhamos, falta aquele lateral de nível diferenciado. E isso não é de agora, já faz tempo que a torcida reclama. Já faz tempo que a gente vê jogos onde a lateral esquerda é explorada pelos adversários, onde o lateral não consegue segurar os pontas rápidos, onde falta aquela qualidade ofensiva para apoiar o ataque. É uma posição que grita por reforço há tempos. O técnico já tentou várias soluções, já rodou o elenco, já testou diferentes jogadores, já tentou adaptar alguns em outras posições, mas nada funcionou completamente. Nada trouxe aquela segurança que a gente precisa. E numa temporada onde o Flamengo busca títulos importantes, ter essa deficiência é preocupante. Porque olha só, quando você vai jogar uma Libertadores, quando você enfrenta times com pontas velozes, com atacantes habilidosos, você precisa de laterais seguros, precisa de caras que saibam defender, que não tomem drible fácil, que consigam cortar cruzamentos. E ao mesmo tempo, precisa de laterais que apoiem o ataque, que subam, que cruzem, que criem jogadas. É uma posição exigente no futebol moderno. O lateral hoje não é só aquele cara que fica ali só marcando. Ele precisa ser quase um ala. Precisa subir, precisa cruzar, precisa participar e depois precisa voltar correndo para marcar. É uma posição que exige muito físico, muita técnica, muita inteligência tática. E é justamente por isso que a notícia que eu vou trazer agora é tão empolgante. Porque a diretoria do Flamengo, sempre atenta, sempre trabalhando nos bastidores, identificou essa carência e foi atrás de uma solução. E que solução, nação! Que solução absurda! Nas últimas semanas, começaram a circular rumores no mercado europeu, informações vindas da Inglaterra, mais especificamente de Londres, falando sobre um lateral esquerdo espanhol que joga num dos maiores clubes do mundo que está avaliando propostas para deixar a Europa. E adivinhem qual clube brasileiro apareceu como interessado? O Flamengo. Mas não é qualquer lateral não, galera. Estamos falando de Marc Cucurella, o lateral esquerdo do Chelsea. Isso mesmo, daquele gigante inglês, um dos clubes mais ricos do planeta. Um jogador que foi contratado por mais de 60 milhões de euros. Um cara que já jogou pela seleção espanhola, que foi campeão da Eurocopa, que tem currículo de respeito. Quando essa informação chegou até o Urubuzão, eu confesso que fiquei desconfiado, porque parecia bom demais para ser verdade. Um lateral do nível do Cucurella vindo para o Brasil, para o Flamengo, com apenas 26 anos. Parecia história inventada, especulação de jornalista querendo clique. Mas aí eu fui atrás, conversei com fontes, chequei informações e descobri que tem fundamento sim, que existe negociação real acontecendo, que o Cucurella realmente está considerando vir para o Brasil e que o Flamengo está na disputa para trazer ele. Mas calma que tem mais detalhes nessa história, porque não é só o Flamengo interessado, tem outros clubes brasileiros também de olho, e é aí que a coisa fica interessante, porque virou uma disputa, um leilão, e a gente precisa entender toda essa situação para saber as chances reais do Mengão conseguir. Primeiro, vamos entender por que o Cucurella está considerando sair da Europa. O cara tá no Chelsea, um dos maiores clubes do mundo, ganhando um salário milionário em libras. Por que ele pensaria em vir para o Brasil? Deixa eu explicar. A situação do Cucurella no Chelsea é complicada. Ele foi contratado por uma fortuna, era para ser titular absoluto, era para ser peça importante. Mas as coisas não funcionaram como esperado.
Ele teve altos e baixos, ficou fora do time em alguns momentos, foi criticado pela imprensa inglesa. E agora, com as mudanças constantes de técnico no Chelsea, ele não tem garantia de ser titular. E convenhamos, qual jogador quer ficar num clube ganhando bem, mas aquecendo o banco? Principalmente um jogador de 26 anos, que está no auge da carreira, que precisa jogar, que precisa ter minutagem. O Cucurella quer ser protagonista de novo, quer ser titular absoluto, quer ter aquela confiança do técnico. E é aí que entra o Brasil como opção, porque aqui ele seria a estrela, seria um dos melhores laterais do campeonato fácil, seria titular absoluto, teria todo o holofote em cima dele. E para um jogador que está meio perdido na Europa, isso é atrativo. Além disso, tem a questão financeira também, óbvio que tem. O Chelsea está disposto a negociar porque quer recuperar pelo menos parte do investimento. E os clubes brasileiros interessados, incluindo o Flamengo, estão dispostos a pagar salários competitivos. Segundo informações que chegaram até mim, o Cucurella está pedindo algo em torno de 1,5 a 2 milhões de reais por mês. É muito dinheiro? É muito. Mas para um lateral do nível dele, com a experiência que ele tem, é um investimento que pode valer a pena. E quem são os outros clubes interessados além do Flamengo? Aí é que fica tenso, porque segundo os rumores, Palmeiras e Corinthians também entraram na briga. Isso mesmo, virou uma disputa entre os gigantes brasileiros. E cada um está fazendo sua proposta, tentando convencer o jogador. O Palmeiras tem dinheiro, tem estrutura, tem títulos recentes. Eles podem fazer uma proposta financeira forte. O Corinthians tem a maior torcida junto com o Flamengo, tem história, apesar de estar com dificuldades financeiras. E o Flamengo tem o Ninho do Urubu, tem projeto vencedor, tem estrutura de primeiro mundo. Então é uma briga de gigantes. E o Cucurella está avaliando as propostas, está pesando os prós e contras de cada clube. E a decisão deve sair nas próximas semanas. Por isso a nação precisa ficar atenta, porque isso pode acontecer rápido. Agora vamos falar especificamente sobre o jogador, porque tem flamenguista que não conhece tanto o futebol europeu e pode estar se perguntando: mas o Cucurella é bom mesmo? Vale a pena? Resolve nosso problema? Galera, o Cucurella é craque, é um lateral moderno, completo. Deixa eu detalhar as características dele. Primeiro, defensivamente ele é sólido. Não é aquele lateral que toma drible fácil. Ele tem posicionamento bom, tem velocidade para acompanhar pontas rápidos, tem força física para disputar. É um cara confiável defensivamente. E ofensivamente, aí é que ele brilha mais ainda. O Cucurella é um lateral que apoia constantemente. Ele sobe muito bem, tem cruzamento de qualidade, sabe quando meter bola na área, quando fazer o passe curto, quando arriscar o chute. É um lateral que participa do jogo ofensivo. Tecnicamente ele é refinado, tem boa técnica individual, consegue sair jogando, não fica desesperado quando pressionado. Isso é importante no futebol moderno, onde os laterais precisam ajudar na construção do jogo. Fisicamente, o cara é uma máquina, aguenta os 90 minutos subindo e descendo, não cansa, tem preparo físico excelente. E isso é fundamental, porque a lateral é uma posição que exige muito física. E, mentalmente, o Cucurella tem personalidade, não se intimida em jogos grandes. Já jogou Champions League, já jogou Eurocopa, já enfrentou os maiores atacantes do mundo. Não é moleque que vai tremer em Libertadores, é um cara cascudo, experiente. Imagina o Cucurella com a camisa do Flamengo. Imagina ele marcando aqueles pontas rápidos que a gente enfrenta na Libertadores. Imagina ele subindo pelo lado esquerdo, cruzando bola pro ataque. Imagina ele cobrando falta, escanteio com aquela técnica. Seria uma revolução na lateral esquerda. E tem outro detalhe importante. O Cucurella é espanhol, e a escola espanhola de futebol é reconhecida mundialmente. São jogadores que sabem jogar, que têm técnica, que entendem de posicionamento. Trazer um jogador dessa escola para o Flamengo seria excepcional. Além disso, ele tem apenas 26 anos, está no auge. Não é aquele jogador de 33, 34 anos vindo para o Brasil para aposentar. É um cara que tem muito futebol pela frente, que pode jogar no Flamengo por 3, 4 anos em alto nível. É um investimento de médio prazo. Agora, quais são as chances reais do Flamengo conseguir? Deixa eu fazer uma análise sincera. O Flamengo tem vantagens e tem desvantagens nessa disputa. As vantagens, o Flamengo tem a melhor estrutura do Brasil. O Ninho do Urubu impressiona qualquer jogador europeu. Quando ele visitar, quando ver os campos, as instalações, o departamento médico, vai ficar de queixo caído. Isso pesa na decisão. Além disso, o Flamengo tem projeto vencedor, disputa tudo, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Um jogador ambicioso quer jogar em clube que briga por títulos, e o Flamengo oferece isso. E tem a torcida. A nação rubro-negra é gigantesca. Imagina o Cucurella jogando no Maracanã com 60 mil pessoas gritando. E isso é algo único, que não se vê em qualquer lugar. É um diferencial enorme.
As desvantagens: o Flamengo talvez não consiga fazer a proposta financeira mais alta. Se o Palmeiras ou outro clube entrar com uma proposta muito superior, fica difícil competir, porque no final das contas, dinheiro pesa. E tem a questão da concorrência forte. Palmeiras é um adversário complicado nessa disputa. Eles têm dinheiro, têm títulos recentes, têm apelo. Não vai ser fácil ganhar deles. Mas eu acredito que o Flamengo tem chances, porque o clube sabe vender seu projeto, sabe mostrar as vantagens. E se a diretoria fizer a lição de casa direitinho, se apresentar bem a proposta, a gente pode trazer o Cucurella. Agora vamos falar da reação da torcida a essa possível contratação. Galera, a nação está dividida. Tem gente empolgadíssima e tem gente desconfiada. E eu vou explicar os dois lados. Os que estão empolgados argumentam: é um lateral de nível europeu, resolve nosso maior problema, tem experiência em alto nível, ainda é jovem, seria uma contratação histórica. E olha, são argumentos válidos, realmente seria uma contratação de impacto. Os que estão desconfiados dizem: é caro demais, e se não se adaptar? E se for mais um europeu que vem e flopa? Preferia investir em várias peças. E esses argumentos também têm lógica, porque realmente é um investimento arriscado. A minha opinião aqui do Urubuzão, eu acho que vale o risco, porque a lateral esquerda é uma carência urgente e o Cucurella tem tudo para dar certo. É jovem, tem qualidade, tem experiência. Claro que tem risco, sempre tem, mas é um risco calculado. E olha, mesmo que ele não seja perfeito, mesmo que não seja aquele lateral sensacional que resolve tudo sozinho, ele com certeza seria uma evolução em relação ao que temos. Isso é inegável. E numa temporada onde buscamos títulos, ter essa evolução pode ser decisivo. Imagina o Flamengo com o Cucurella na lateral esquerda. A defesa fica mais sólida, o ataque tem mais opção de jogada pelo lado, o time fica mais equilibrado. São várias vantagens. E tem outro aspecto, a mensagem que essa contratação passa. Mostra que o Flamengo está investindo, que está buscando soluções, que não está acomodado. Isso é importante para o moral do elenco e da torcida. Agora, quando isso pode se concretizar? Segundo as informações que tenho, as conversas estão avançadas. O Chelsea já deu sinal verde para negociar. O Cucurella está avaliando as propostas brasileiras e a decisão pode sair em questão de semanas. Se o Flamengo conseguir, o anúncio seria algo bombástico. Imagina a repercussão. Flamengo contrata lateral do Chelsea. Cucurella vem para o Brasil. Mengão traz campeão da Eurocopa. Seria manchete em todos os jornais esportivos. E a apresentação seria no Maracanã, com certeza, com a torcida presente, com aquela festa tradicional. O Cucurella entrando no gramado, vestindo o manto sagrado, sendo ovacionado por milhares de flamenguistas. Seria emocionante. E olha, eu acredito que a gente consegue. Acredito que o Flamengo vai fazer a melhor proposta, que vai convencer o jogador e que em breve vamos estar comemorando mais uma grande contratação. Mas a nação precisa acompanhar de perto, precisa ficar ligada nas notícias, porque essa é uma novela que tá quente, que pode ter desdobramentos a qualquer momento. E o Urubuzão aqui vai estar cobrindo tudo, cada nova informação, cada desenvolvimento, cada atualização, eu vou trazer primeiro aqui pro canal, porque sei que vocês querem saber de tudo, querem acompanhar cada passo dessa possível contratação. Então fiquem atentos, ativem as notificações do Urubuzão, porque quando tiver novidade, eu venho correndo avisar. E pode ser a qualquer momento. Essas negociações internacionais são rápidas, de uma hora para outra pode fechar. E enquanto não fecha, a gente torce, a gente faz aquela corrente positiva, manda energia boa para o universo, para que o Cucurella escolha o Flamengo, para que ele vista nosso manto, para que ele resolva nosso problema na lateral. Imagina ele jogando no Flamengo. Imagina ele fazendo aquela jogada decisiva numa final de Libertadores. Imagina ele cruzando a bola pro gol do título. Imagina ele sendo ídolo da nação. São sonhos, mas sonhos que podem virar realidade. Deixem aqui nos comentários do Urubuzão a opinião de vocês. Querem o Cucurella no Flamengo? Acham que vale o investimento? Acham que ele resolveria nosso problema na lateral? Estão empolgados ou desconfiados? Quero saber de cada um. E compartilhe esse vídeo, manda para os amigos flamenguistas, vamos fazer barulho, vamos mostrar para o Cucurella que a nação quer ele aqui, que a gente está empolgado com a possibilidade.
Quem sabe isso não ajuda a convencer ele. E deixa aquele like pro Urubuzão, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa todas as notificações, porque nos próximos dias vou trazer todas as atualizações sobre essa negociação. Então não perde nenhum vídeo.